Oi gente! Então, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma resenha do robô aspirador da Mondial e do robô passapano da Samsung. Eu tenho os dois aqui em casa, o robô aspirador já tenho há meses, né? Já tem quase um ano. E esse robô que passa pano, ele é mais recente, mas já dá para eu poder falar para vocês, né, a minha opinião sobre ele. Mas antes de começar o vídeo, já peço para vocês deixarem bastante like aí para mim, porque me ajuda demais a divulgar o vídeo do canal. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito e ativa as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Vou deixar meu Instagram aparecendo aqui embaixo para vocês, para quem quiser ir lá me seguir e acompanhar minha rotina mais de pertinho. Eu tô sempre aparecendo por lá. E agora bora para essa resenha que vai ser muito interessante. Eu vou começar falando do robô aspirador de pó da Mondial, que o meu, no caso, é esse daqui, o Fast Clean Advanced. Na compra desse robô vem o robô aspirador, que no caso ele tem esse botãozinho aqui de Start, né, e Stop. Isso daqui é um sensor que ele tem de movimento. Aqui, essa tampinha dele abre e a gente tem o filtro do aspirador de pó, que eu já vou falar sobre cada detalhe, né, específico depois. Primeiro eu tô só mostrando pra vocês, né, aqui tem um filtrozinho, ele é desse tamanho. E atrás dele, ele vem com duas vassourinhas, a minha no caso já tá até um pouquinho gasta, porque o meu cachorro ficava mordendo, mas essas vassourinhas eu acho que tem refil para comprar, tenho quase certeza que tem sim. Aí elas são de encaixe, a gente desencaixa elas para poder limpar, né, e tem como encaixar de volta. E o robô, né, em si é isso, ele vem com um controle que mostra, né, a parte de recarregar, início, pausa, tem como a gente controlar ele manualmente. E ele tem três opções de limpeza, que é o auto, a função power e a função handle. Ele também vem, né, com essa opção aqui de passar pano, que a gente encaixa aqui embaixo dele, aqui assim, fica encaixado. Só que no meu eu não uso, vou explicar por que eu não uso essa parte, tá até um pouquinho suja. Vem com um pincel para fazer a limpeza do filtro e com a base carregadora, que no caso é essa daqui. Ele fica paradinho aqui em cima para carregar e aqui tem um carregador que a gente coloca na tomada. Então vamos lá, esse robô ele tá custando na faixa de R$881, eu pesquisei hoje, se eu não me engano foi no site da Americanas que eu encontrei esse preço. Acho que foi o preço mais baixo que eu encontrei, por ele estar na promoção, porque ele geralmente custa em torno de R$1.000. Como eu mostrei, ele tem a base carregadora, a bateria dele dura em torno de 90 minutos, ele tem sensores anti-queda. Eu ainda não testei essa parte de sensores, nunca coloquei ele numa superfície alta para ver se realmente ele vai cair ou não. Por exemplo, o meu apartamento aqui não tem escadas, então eu não sei dizer se ele ia chegar perto de uma escada, se esse sensor realmente vai funcionar ou não. Eu acredito que funciona sim. Ele também tem o sensor de obstáculo. Por exemplo, aqui no apartamento, né, a gente tem vários móveis, ele tem um sensor que quando ele está aproximando do móvel, ele percebe que tem alguma coisa ali, então ele já dá meia volta e volta a fazer a sua limpeza normalmente. Só que tem vezes, né, que ele acaba colidindo com o móvel, mas nada que vai danificar o móvel, porque ele tem um amortecedor aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é um amortecedor, quando ele bate no móvel, dá uma amortecidinha, ele bate também sutilmente, nada brusco, e ele já pega e já volta à limpeza. A minha ideia, né, de quando eu tava pesquisando para poder comprar, é que eu queria um robô que entrasse debaixo da minha cama box, porque quem tem cama box sabe que é bem chatinho de ficar limpando. A gente tem que tirar tudo que tem debaixo do baú, né, da cama e arredar a cama para poder fazer a limpeza. E debaixo da minha cama dá muita sujeira. Então eu queria um robô que passasse por debaixo da minha cama para poder fazer essa limpeza. No caso, esse daqui da Mondial, ele tem 8,5 centímetros de altura. Ele não passou por debaixo da minha cama, né? A minha cama ainda é um pouco mais baixa, então não fez, né, isso que eu esperava que fosse fazer. Mas em compensação, debaixo do meu sofá ele entra, então ele já deixa tudo limpinho embaixo do sofá. Em alguns outros móveis também ele sempre tá passando por baixo do móvel. E isso, né, faz com que a limpeza dele seja mais eficiente. Ele entra debaixo de mesa, de cadeira,
ele entre debaixo de tudo que ele der, né, essa altura para ele poder entrar. O reservatório dele que eu mostrei para vocês, né, onde fica armazenada ali a poeira, é de 330 ml, mas ele tem também o filtro EPA. Já vou dar minha opinião sobre isso. Eu não gostei muito do tamanho do filtro, eu acho que deveria ser um tamanho maior, porque no manual fala que a cada limpeza a gente já deve limpar o filtro, né, tirar a poeira do filtro. Mas isso acaba não sendo muito prático, né? Toda vez que o robô aspirar a casa, a gente tem que ir lá limpar o filtro. Então, a cada 2 limpezas que o robô realiza aqui no meu apartamento, eu limpo o filtro. Não limpo todas as vezes que eu uso, eu limpo de 2 em 2 vezes. E dessa vez, né, a última que eu limpei, a casa tava muito, muito limpa, que eu já tinha dado uma faxina nela. E vou mostrar pra vocês ainda a quantidade de poeira que ele puxou. Tá vendo? Isso aqui é uma sacolinha, aqui dentro, tudo que tem aqui, ó, é uma poeira bem fininha, que a gente nem percebe que tem, né, olhando assim a olho nu. Então isso eu achei uma vantagem muito grande dele, porque ele realmente aspira muito bem. Eu já falo, né, que ele aspira muito bem, porque ele tem uma potência de 45 kW. Então, quando você for comprar o seu robô aspirador, eu acho que o principal que você tem que ver nele é a potência dele. Porque tanto é que esse robô ele é um modelo intermediário, existe, né, tanto robôs abaixo dele e acima dele. Eu achei ele perfeito, já tô falando assim antes de terminar de dar os detalhes dele, porque ele suga muito bem a poeira. Meu cabelo cai pela casa, a casa tá sempre precisando, né, de manutenção, não tenho tempo para ficar toda hora limpando o chão da casa. Então ele faz esse serviço muito bem por mim. Óbvio que não substitui a limpeza humana, né? A gente limpando fica muito mais limpinho. Mas eu falo que eu mantenho minha casa inteira só com ele. E eu mesma só limpo no dia que eu vou fazer aquela faxina geral na casa. Aqui tá essa poeira que ele aspirou, como eu falei, né? Com a casa limpa. Quando a casa tá suja mesmo, em 2 vezes só que eu uso, isso daqui tá o dobro de poeira. Ele sai catando cabelos pelo chão, poeira, qualquer às vezes grãozinho de alguma coisa que tenha entornado, ele também aspira. Voltando um pouquinho que eu esqueci de falar, sobre a base carregadora. A base carregadora, eu comprei ele, né, justamente que eu pensei, ele vai terminar de aspirar a casa e vai sozinho, né, voltar para a base para carregar, sem eu precisar fazer isso. Mas na prática eu não achei isso muito eficiente, não achei muito prático. Por quê? Primeiro que a gente teria que deixar a base carregadora sempre conectada na tomada, né? Então ela sempre já ia ficar ligada e eu acho assim que gastando energia à toa. Segundo é que o robô, quando ele tá com a bateria baixa, procurando a base para poder retornar, ele fica um pouco perdido pela casa, então ele demora muito até encontrar a base, isso quando ele encontra. Nem sempre ele encontra a base para carregar, a bateria dele encerra antes, ele tá assim perdido no meio da casa e a base às vezes está no cantinho e ele não achou. Então ela é um pouco falha. Mas isso, pra mim, eu não vejo problema nenhum nisso, até porque sempre que ele acaba a limpeza, eu mesma já pego ele, já ponho pra carregar, deixo carregando, pra ele estar sempre carregadinho pra próxima limpeza que eu precisar. Então, pra mim, isso não foi desvantagem, só foi um erro mesmo, porque ele não consegue cumprir essa função. Ele tem a função mop, que também passa pano enquanto aspira. Mas essa função também eu achei muito falha, porque o pano que ele vai passar sempre vai ser um pano a seco, porque ele não tem reservatório de colocar água, e eu tentei também no início borrifar, né, um pouco de água aqui, nessa superfície dele, mas também não adianta, porque rapidinho essa água seca e não passou pano assim, nada. Então a função de passar pano eu também acho muito falha. Eu nem uso, tanto é que isso aqui tá removido do meu aspirador, porque eu acho que não adianta, pra mim, né, na minha opinião, não adiantou nada. Ele limpa diversos tipos de superfície, como piso frio, piso de madeira e carpetes baixos. Se tiver um tapete aqui na sala, um tapete, né, que não seja um tapete muito, como que eu posso dizer, muito leve, né, que ele arraste, se for um tapete pesado mesmo, meio que grudado no chão, ele consegue subir e fazer a limpeza, aspirar todo esse tapete.
mas se for algum tapete muito levinho, né, igual tapete de banheiro, alguma coisa assim, ele não sobe, ele acaba arrastando mesmo o tapete. Então, para você ter uma limpeza mais eficiente, é recomendado tirar esses tapetes, né, que ele arrasta muito levinhos do chão, e também certificar que não tem nenhum fio, nada que ele possa agarrar pela casa. Aqui em casa não tem nada que ele agarre, mas, por exemplo, se tiver algum fio passando pelo chão, alguma coisa, ele pode ser que ele agarre sim. E aí, quando ele agarra em algum obstáculo, ele simplesmente para de funcionar e fica ali, ele meio que desliga. O peso dele, ele tem 2,7 quilos, ele é um pouco pesadinho na hora da gente pegar, mas nada que atrapalhe na limpeza, nada que interfira, né, no processo. Então vamos, né, para vantagem e desvantagem. O que eu achei dele? De vantagens, para mim ele oferece muitas vantagens. Eu gostei muito, eu não fico mais sem esse robô aspirador. Ele que faz a manutenção inteira da minha casa. Sempre que eu saio de casa, como todo aspirador tem um barulhinho, né, meio chatinho, né, que fica aquele barulho alto assim aspirando, sempre que eu vou sair de casa, eu deixo ele aspirando a minha casa sozinho. Então, quando eu volto, ele já tá descarregado em algum cantinho da casa, eu só coloco pra carregar e a casa tá inteira aspirada. O meu apartamento, ele tem 83 metros quadrados e ele dá conta todinha do meu apartamento, né? Dá conta de tudo até a bateria descarregar. Eu não sei se algum apartamento ou casa maior do que isso, ele vai dar conta de tudo. Talvez você vai ter que fazer a limpeza, às vezes, em 2 etapas, né? Algo assim. De vez em quando ele fica um pouco perdidinho, né? Às vezes ele tá limpando muito a sala e eu quero que ele vá pro quarto. Então eu mesma pego ele e coloco ele lá no quarto para poder limpar. De vez em quando eu dou uma ajudadinha nele, sim. Mas isso já é uma coisa que não me atrapalha, porque enquanto eu tô limpando a louça, por exemplo, eu pego ele rapidinho e jogo no quarto, ele tá aspirando a casa pra mim. Então acaba que me poupa tempo sim. Pra mim, eu não vejo nenhuma desvantagem nele, só como eu falei, tem algumas coisinhas nele, né, que são meio falhas, mas nada que eu fale, tipo assim, você não deve comprar esse aspirador por tal motivo. Eu não vejo nenhuma desvantagem nele. Pra mim, ele realmente me ajudou demais, eu não fico mais sem ele. E eu acho que ele foi uma opção, assim, ideal de custo-benefício. O melhor em custo-benefício pelo valor dele e pela limpeza que ele proporciona. Eu não sei se algum inferior vai ser tão eficaz, tem que ver direitinho a potência dele. E também não sei se nenhum superior é tão melhor assim do que esse. Eu nunca testei outro, mas eu já acho que ele é muito, muito bom mesmo, pelo valor, e eu super recomendo a compra dele. Agora vamos falar do robô que passa pano da Samsung. A princípio ele é assim, né? Aqui tem essa basezinha aqui que a gente segura. Isso daqui, se eu não me engano, é um sensor. Aqui é o botãozinho de liga e desliga dele. Aqui embaixo ele tem as 2 travinhas, onde a gente encaixa esses dois negocinhos, né? Que é o filtro onde a gente coloca a água. A gente abre, deixa eu segurar um por vez. A gente abre aqui essa tampinha e coloca a água aqui dentro nele. Então, o reservatório dele de água é só esse disquinho fininho mesmo, mas dá conta. E ele vem com
4 paninhos de limpeza, porque como são 2 reservatórios, né, que usa por vez, usa 2 panos por vez. Tem esse daqui, que é uma fibra mãe, cada paninho, né, é usado numa hora de uma limpeza específica. Esse é a fibra mãe, esse é a microfibra. Esse daqui tá um pouquinho sujo, porque eu não lavei ele ainda depois da última limpeza que ele fez. E além disso, vem também o controle dele, que tem as opçõezinhas aqui, né, de start, stop. Aqui é igual o do aspirador, a gente controla ele manualmente, se quiser. E aqui os 8 botões de função que ele tem, que ele tem 8 modos de função de funcionamento. Vem com essa basezinha aqui. Essa base, a gente só deve carregar esse robô em cima dessa base, como fala no manual. Então sempre que for carregar tem que ser aqui em cima. Vem também o carregador. Ele não tem base carregadora, né? Ele não volta sozinho para nenhuma base, a gente que põe ele para carregar. E o manual de instrução. Como o robô aspirador, ele também tem diversos sensores, né, que identificam, né, escadas, coisas assim, né, que ele possa cair ou que possa estar pelo caminho, né, evitando colisões, enfim, né, fazendo essa parte. Mas uma coisa que eu esqueci de comentar é que o robô aspirador, ele ainda sobe, né, um degrauzinho que tem aqui, ó, da minha cozinha para a sala, que é um degrauzinho, coisa de um dedinho e meio, assim, um dedo. Ele sobe e faz a limpeza da casa toda. Já o robô que passa pano, ele desce ali, mas ele não volta. Então, não tem como eu deixar ele passando pano na minha casa enquanto eu não estou em casa. Porque, diferente, né, do robô, se ele descer para a cozinha, ele vai ficar preso na cozinha e não volta para o resto da casa para terminar a limpeza do resto da casa. Então, isso eu já achei uma desvantagem nele. Ele não subir degrauzinhos mínimos, né, para continuar a limpeza. Ele faz uma limpeza em diferentes tipos de piso, né, como madeira, porcelanato e piso frio, mas no manual fala que ele não é recomendado em piso de cor preta. Não sei porquê, mas eles não recomendam. Uma vantagem dele é que ele também limpa na vertical. Então, por exemplo, você quer limpar um vidro de janela ou um vidro da porta, né? Você encaixa tudo nele aqui normalmente, coloca água no reservatório e você pode segurar ele assim verticalmente, que ele vai fazendo a força assim limpando. Você só vai fazendo assim, né? Limpa também em cima de superfície de bancada, se quer limpar uma bancada, alguma coisa, você só segura ele assim, né, e ele vai limpando também. Ele acessa locais difíceis, igual o robô aspirador, ele passa por debaixo de mesa, de cadeira, ele vai entrar em qualquer cantinho que ele dê espaço e altura. Ele também limpa bem rente à parede, ele tem uma função específica que é de limpar cantos, e o robô aspirador também tem, só que o robô aspirador não é tão eficiente em limpar canto quanto esse que passa pano. Acho que por ele ser mais retangular, ele passa mais certinho, né, nos cantinhos. Ele utiliza o próprio peso para esfregar a superfície. O peso líquido dele é de 1,6 kg e o peso bruto é de 2,9 kg. Segurando ele assim na mão, ele é bem mais leve que o robô aspirador, então aqui o peso líquido acho que quer dizer só ele, né? 1,6 kg. Ele é bem levinho, então eu acho que ele não vai limpar manchas assim difíceis do chão. Por quê? Ele usa a força que ele tem, né, o peso dele para limpar o chão, mas o peso dele não é muito grande coisa, né, gente? É 1,5 kg praticamente. Tem manchas que é até difícil pra gente esfregar, né, fazendo muita força para sair. Então acho que esse tipo de mancha que realmente é muito difícil, que a gente precisa esfregar muito, ele não vai tirar. Mas manchinhas leves, né, que não precisam de muita força para sair, ele realmente tira. Ele é muito silencioso, isso é uma coisa que eu estranhei no início, né, assim que ele chegou aqui em casa. Primeiro que eu já achei ele menorzinho do que eu esperava, ele é bem menor do que eu esperava que fosse. E ele também é muito silencioso na hora de limpar, diferente do aspirador que faz aquele barulho de aspirador, ele limpa quase que sem fazer barulho nenhum, muito silencioso. Então enquanto eu tô em casa, se eu colocar ele pra funcionar, ele não me atrapalha em nada em questão do barulho, porque ele é muito silencioso mesmo. Como eu falei, ele tem 8 modos de limpeza, vou deixar a fotinha aparecendo aqui na tela pra vocês, né, dos modos dele.
Uma, né, que é de limpar rente em cantos, outra que ele vai fazendo essa borda assim, tipo infinito, enfim, tem vários modos de limpeza. Ele tem uma bateria com duração de 100 minutos, então ele dura 10 minutos a mais que o robô aspirador da Mondial, né? E eu achei a limpeza dele, ele passa um pano bem direitinho na casa e fica um pano bem passado sim, só não vai tirar manchas, né, muito fortes, né, igual eu falei. Ele tem um dispense automático de água, que a gente enche, né, esse filtrozinho de água e encaixa aqui o paninho dele. Na hora que ele tá passando assim esse pano no chão, ele vai soltando água já direto pro pano. Então o pano tá sempre úmido, garantindo, né, que a casa realmente vai receber um pano direitinho, não vai ficar seco o pano. Quais são as desvantagens nele, né? Como eu já citei algumas. É que ele, pra mim, né, as desvantagens que eu achei, é que ele não sobe pequenos desníveis, né, assim, igual eu falei, da minha cozinha pra sala, então eu tenho que estar sempre vigiando. Ele não tem refil para poder vender desses paninhos, então se esses paninhos acabarem, né, porque com o tempo desgasta, você não vai encontrar até então outros para vender, porque a Samsung ainda não tá vendendo refil desse robô. Mas por que eu comprei ele mesmo assim? Porque eu acho que a gente indo numa loja, né, de tecido, a gente compra esse material, pede uma costureira para fazer, sai até mais barato e tem de novo, né, um pano novinho, gente. Eu acho que isso aqui você tem solução para resolver isso sim. Não é nada tipo assim, o pano estragou, tem que jogar fora o robô porque não serve para mais nada. Acho que você pode providenciar um pano e mandar fazer. E outra desvantagem é que só pode ser utilizado água na limpeza. Naquele reservatório ali, né, só pode ser inserido água. Você não pode colocar nenhum produtinho, né, de limpeza de casa, né, um desinfetante, não pode colocar nada para dar um cheirinho. Então isso eu achei um pouquinho de desvantagem também. Mas eu tive uma ideia que eu sempre mergulho esse pano antes de limpar, ele tem que estar sempre úmido. Então eu sempre mergulho na água. Aí eu enchi o tanque, coloquei um pouquinho de água, um pouquinho de desinfetante e mergulhei ele e torci no desinfetante. Então o paninho ficou com cheiro e não coloquei desinfetante no reservatório, né? Como falou no manual, só coloquei água. Esqueci de falar, mas esse robô ele tá custando em média R$ 1.773. Foi o valor mais barato que eu achei dele, né, até hoje. No site da Samsung mesmo ele tá bem mais caro. E o que eu posso dizer dele, né, assim, pra encerrar, em questão do valor dele? Eu achei que é um valor muito caro para se pagar, que ele não é tão essencial quanto o robô aspirador. O robô aspirador ele é bem mais barato, é R$ 1.000 mais barato e cumpre muito mais do que ele, né, que sua casa fica muito mais limpa usando só o aspirador do que o pano. Então se você de início, né, não tiver nenhum dos dois, está em dúvida de qual comprar, o robô aspirador é o melhor para se ter. De cara, sim, de início é o robô aspirador. Esse daqui é mais se você realmente quer ter sua casa sempre limpinha, com pano passado, não quer ter trabalho, né, de ficar fazendo essa manutenção, porque às vezes a gente não tem tempo, trabalha fora. Então você pode comprar ele, que ele vai deixar a sua casa com o pano todo passadinho, limpinho sim. Mas de vez em quando você tem que dar umas vigiadas nele, né? Como eu falei, se tiver algum ressalto. O modo dele de limpeza dura uns 50 minutos, depois disso costuma acabar a água. Você tem que encher de novo, mas nesse tempo eu acho que ele já deu tempo de limpar, por exemplo, o meu apartamento inteiro, que é 83 metros quadrados. E eu acho que os outros problemas dele, na questão do refil, tem como ser resolvidos. Mas assim, já é uma compra a se pensar melhor, né? Que ele cumpre o que promete, mas o valor dele acho que não deveria custar tão caro assim. Eu acho que ele vale um valor bem menos do que ele faz.
isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, né, desse tipo de vídeo, que é o primeiro que eu faço aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso trazer mais resenhas pra vocês de outros eletrodomésticos que eu tenho aqui em casa. Confere os outros vídeos aí do canal também. Não se esquece de deixar bastante like aí pra mim, porque me ajuda demais a divulgar o vídeo do canal. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito e ativa as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Vou deixar meu Instagram aparecendo aqui embaixo para vocês, para quem quiser lá me seguir e acompanhar a minha rotina mais de pertinho. Eu tô sempre aparecendo por lá. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!